Nesse dia 14 de janeiro é comemorado o Dia do Treinador de Futebol, profissional que treina equipes, define estratégias e forma atletas, não só dentro, mas também fora de campo. Para bater um papo com a gente sobre essa profissão tão importante aqui no Brasil, está aqui com a gente o treinador do Altos, Zé Augusto. Zé Augusto, eu começo perguntando para você, em que momento você decidiu assumir a condição de treinador de futebol? Você que é ex-atleta, ex-jogador de futebol. Foi até por acaso, né? Eu estava em casa quando tinha encerrado a carreira em 2017 e eu vi um convite para mim trabalhar na base, né? Com Arlindo Maracanã, que era um treinador da base, um ex-jogador também lá de São Luís, né? Trabalhava na base. E houve um convite, mas eu queria só ficar de auxiliar dele e ele estava com alguns problemas, né, familiares e queria que eu ficasse no lugar dele para trabalhar na base. Nessa época era a base do IAP, né? É um time que tinha parado em São Luís, era um time de amigos, mas que virou profissional, né, do deputado Pereirinha na época. Então um grupo de empresários arrendou o clube, né? E nós começamos a trabalhar na base e aí houve esse convite, eu cheguei para trabalhar como auxiliar, mas acabei ficando como treinador da base no sub-17 e no sub-20. E aí em 2020 nós começamos a disputar os campeonatos e aí as coisas andaram, né, deram certo. E aí você vai pegando gostinho pelas coisas e acaba ficando. No Brasil, o futebol é o esporte número um do país. Todo mundo gosta, todo mundo entende ou acha que entende. Tem muito pitaco, né? Muita gente falando, tem muita cornetada na profissão. Isso dificulta um pouco o trabalho de vocês? O fato de todo mundo achar que entende, entender também, né? Olha, dificulta porque, assim, às vezes o torcedor ele vai muito por aquilo que é falado na imprensa, né? Por aquilo que, pelos comentários, né, Os dos comentaristas, né? comentaristas, e às vezes são comentários, às vezes, que não condiz com o que está acontecendo dentro de campo, né? Às vezes por algum... Tudo acontece, acho que em qualquer segmento da vida acontece, né? Por algum motivo, as pessoas, ao menos sem te conhecer, eles não vão com sua cara, vamos dizer assim, e acredito que podia ser diferente. Então, é uma paixão nacional, né? Onde, como você falou, todo mundo acha que sabe um pouco, mas na verdade sabe, né? Que o futebol ele é visto por todo mundo no Tem nosso aquela país. noção Tem básica, né? aquela noção básica, mas não sabe como é que funciona o dia a dia, não sabe como é que funciona o vestiário, não sabe como é que funciona a cabeça de um treinador e tem que tomar decisões, né? E acaba tomando algumas decisões erradas, isso é certo, mas às vezes é muito crucificado por isso e às vezes é complicado. Às vezes, se você não tiver um mental muito forte, não tiver um berço familiar muito forte, as críticas, ainda mais hoje com as redes sociais, né, que é um terreno sem lei, né, praticamente, Uma né? selva, né? É uma selva, todo mundo fala, se esconde através dela. Então, às vezes, se você consumir tudo isso, você acaba caindo no mental e às vezes as coisas não dão certo, ainda mais porque o futebol tem que estar com o mental muito forte. E dá para se desligar das redes sociais, dos comentários externos, porque hoje você está toda hora no celular, olhando, tem alguém também que chega e comenta. Como é que faz para dar essa desligada aí que você falou? Olha, no começo da carreira eu tinha essa dificuldade de dar essa desligada, né? Porque a gente acostuma com as redes sociais, né? Tá com o celular na mão toda hora e por um acaso, às vezes nem sem querer, você vai lá, olha os comentários. Mas hoje não, hoje eu me desligo mais, eu não olho comentários de postagem de clubes. Praticamente no começo da carreira também eu seguia todos os clubes, né? Alguns eu não sigo quando eu trabalho, porque eu vejo que no início os comentários deles são perturbadores às vezes, né? Eles passam do limite algumas vezes. E as redes sociais, eles entram nas suas redes sociais, eles comentam nas suas redes sociais, e não tem como a única opção é você bloquear de verdade, né? E às vezes é chato você bloquear uma pessoa na rede social. Eu particularmente não gosto, né? Mas eu me desligo mais um pouco. Por exemplo, eu cheguei agora, eu estava no Sampaio no passado, eu não via comentários, né, de postagem. Também, quando eu postava alguma coisa, eu limitava meus comentários, né, porque o Instagram é aberto, as redes sociais são abertas, então eles entram. Hoje eu me desligo mais. Agora mesmo no Altos, depois de pré-temporada e alguns amistosos, eu não olho comentários, né, porque se você olha 10 comentários, você tem 9 lá elogiando você e tem um, e você acaba focando nesse um negativo, né? Chama a É o atenção, que fica na chama, cabeça, né? fica na cabeça. E às vezes são
o cara às vezes é frustrado por algum motivo, às vezes são várias coisas, às vezes tem um familiar no time jogando, tem algum parente, algum amigo e acaba ultrapassando o limite. Tá falando aqui de coisas, de aspectos que atrapalham um pouco a carreira, né, a profissão de treinador de futebol. E o que é que facilita? O que ajuda o treinador fazer bem o seu papel, desempenhar bem o seu papel, fazer com que o time vença jogos, conquiste títulos? Além, claro, de ter um bom elenco. Primeiro você tem que ter um grupo na mão, né, de jogadores, né? Hoje se fala muito de gestão de grupo, né? De gestão de pessoas, né? Então, quando você perde um pouco dessa gestão, ela é complicada, né? Os jogadores de hoje são diferentes de antigamente. Eu sou de uma época que não tinha redes sociais, não tinha muita exposição dos atletas, não tinha muita exposição, como nós falamos anteriormente agora, de comentários de redes sociais, né? Então você tem que ter uma gestão muito boa, porque hoje tudo se expande nas redes sociais, né? Então, primeiro você tem que ter uma facilidade de gerir um grupo, de gerir pessoas, entender a cabeça de cada um. Isso é complicado, você ter 30 pessoas, 32 pessoas num grupo, e entender a cabeça de cada um, e às vezes você acaba se desligando de alguns, né? E se você não tiver uma comissão para gerir tudo isso, você sozinho não consegue. Então, quando você tem essa facilidade de ter o grupo na mão, eles compram a ideia, faz tudo aquilo que você, né, por mais que a gente esteja errado em algumas coisas, eles compram a ideia, né? Isso te facilita um pouco. Eu acho que quando você tem esse modo de gerir um grupo, facilita tudo, né? Quando você não tem, as coisas se complicam, o resultado ele não vem. Hoje é muito difícil se você não tiver uma ambientação muito grande com o atleta, né? Com os atletas praticamente. Você tem que conhecer todos, e aí você tem que conhecer o mental de cada um. Você tem que conhecer o que está passando fora do campo também com eles, né? No âmbito familiar e em todos os aspectos para você ter uma conversa boa. Isso, se você tiver isso, facilita muito para um grupo chegar onde quer. A gestão de grupos, né, de pessoas no futebol hoje é muito importante, é um dos aspectos que contribui muito para o sucesso das equipes de futebol. Mas, obviamente, nem sempre é fácil. Algum ou outro jogador pode apresentar, né, mais problemas. Você já conviveu com isso? Como é que você lida quando o jogador, que é aquela ovelha negra do grupo, aquele cara, né, que às vezes pode inclusive até influenciar outros atletas? Como é que você lida quando tem um jogador assim no seu grupo? E influencia, né? Influencia porque no futebol todos querem jogar, né? Todos querem jogar. Joga 11, às vezes entra aqueles, e aí você tem um grupo já que vem jogando há muito tempo, e às vezes esse grupo da liga, né? E às vezes você tem um bom jogador fora desse grupo, que não entra, que joga pouco, ou que joga pouco, e tem aquele que não. E tem aquele que já é muito conhecido, quando você tem um jogador muito conhecido no elenco e tá mal, não consegue jogar, e por algum motivo por mais que você converse com ele, ele não vai entender. Fique sempre incomodado com a reserva. Com a reserva, ele quer jogar. E isso, às vezes, ele, se não tiver cabeça boa, ele acaba trazendo outros também que não tem. E aí começa se você não ter uma leitura muito boa, se você não tiver ambientado o que está acontecendo, né, em todo o ambiente de grupo, você com certeza tem problemas, e aí acaba você perdendo uma parte do grupo com esse problema, com aquela, como você falou, se tiver aquela ovelha negra que não aceita. Tem jogadores que aceitam, né? Eles não querem, mas aceitam a situação, respeita. Você chama o jogador na grande, em particular, para uma conversa olho no olho, né? Para saber, para entender, inclusive, as razões, porque muitas vezes o jogador também não deixa claro o que é que está lhe incomodando, apenas passa a agir de forma não favorável ao grupo. Você conversa com esse jogador que você percebe que ele pode te trazer problemas, inclusive contaminar um pouco, entre aspas, o grupo? Converso, sim, converso com todos, né? Eu converso muito com todos os jogadores. Mas tem essa conversa individual com um determinado jogador que você percebe que ele não está bem? Conversa. Esse é quem tem que ter mais cuidado, né? Porque ele não está jogando, não está bem. E como a gente falou anteriormente, ele pode complicar o grupo se ele não tiver com a cabeça boa. E ainda mais se tiver moral dentro do clube, né? Se tiver já com um jogador conhecido de nome, ele traz complicações, né? Mas eu procuro conversar muito com esse tipo de atleta, né? Mas é difícil porque muitos deles não entendem.
Muitos deles não entendem. E a gente tem que ter muito cuidado. Outros acabam não entendendo, mas também não atrapalham, né? Tento trabalhar muito. Eu já tive jogadores assim que trabalhou muito. Eu tive poucos problemas com atletas, né? Você Não vou... lembra de algum caso assim que lhe chamou a atenção, sem citar nome, se você não quiser citar, assim um caso específico, um jogador se comportava assim, estava prejudicando, depois você teve uma conversa, ele melhorou ou não melhorou e foi preciso você, por exemplo, estou dando uma situação hipotética aqui, né? Teve que afastá-lo do grupo? Olha, já teve sim, já teve. Eu acho que ano passado mesmo no Sampaio a gente teve alguns problemas com alguns jogadores, né? É, porque, não vou citar nome mesmo, você falou, porque eu sabia tudo que acontecia no extracampo, né? Eu sabia tudo que acontecia no extracampo de um clube que eu trabalhei com ele antes, né? Então a gente tinha muitos problemas extracampo, isso estava atrapalhando dentro do campo, né? E por mais que ele tentasse conversar, era difícil para ele entender isso, né? A cobrança era muito alta, então quando a cobrança ela é muito alta, alguns não entendem, né? Acho que você está pegando só no pé daquele atleta, né? Então teve um grande problema porque ele chegou até para a diretoria, né? Achando que era eu que não queria fazer ele jogar, mas não era problemas que ele tinha, muitos problemas extracampo, muitos problemas, né? E com o tempo eu fui conhecendo, porque eu era da cidade, eu sou da cidade, eu trabalhava no time, né, da cidade. Então eu conheço tudo que acontece na cidade, sei de tudo que acontece na cidade, tenho muitos amigos, né, na cidade. Então quando você é da própria cidade, as coisas não passam despercebido, né? Problemas de noite, Tem problemas sempre de alguém para dar uma informação, sempre, né? sempre você manda foto, né? Tira foto, hoje com as redes É sociais mais fácil é hoje, mais né? fácil. Então a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, daquela maneira que a gente acha que pode ser, mas às vezes é complicado. Mas eu tive poucos problemas com esse tipo de atleta, mas também, como nós estávamos conversando anteriormente, eu procuro conversar bastante. Se o atleta não entender, eu também entendo ele, entendo a parte dele, e procuro trabalhar com aquele grupo que realmente quer, mas eu sempre acho que resgatar, quando você resgata um jogador desse tipo, é até muito mais, traz mais felicidade do que você resgatar um grupo todo, né? Tentar estar com um grupo todo ali. Você sempre tem algum jogador que ele está disperso em algum problema, quer jogar, por algumas coisas não estão dando certo. Já tive problemas também, já não tive problemas, já tive jogadores que tentava de tudo para as coisas dar certo e não dava. A gente tem que estar do lado desse atleta em todo momento, né? E então acho que futebol é assim, você tem que ler o ambiente muito, muito. Quando eu era auxiliar, eu procurava ler o ambiente muito para o treinador, né, que era o treinador, porque você tem que estar atento a todas as coisas. Acontece muita coisa em vestiário, acontece muita coisa no dia a dia de trabalho que muita gente não sabe. Então, não é fácil, né? Às vezes as coisas são complicadas. Só quem está lá dentro realmente sabe como é que funciona. Quer dizer, então, que o treinador de futebol hoje no Brasil, além de definir as estratégias, planejar o que o time vai fazer, treinos, etc., tem que ser um pouco de psicólogo também. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, porque às vezes também a gente passa por problemas, né? Mas a gente deixa de lado, porque todos nós somos seres humanos também, somos igual a eles. Mas a gente sabe que a gente está jogando, a gente está num lugar que existe muita pressão, que existe muita cobrança, né? Então a gente procura esquecer os nossos problemas e focar nos problemas deles, na estratégia de jogo, no modelo de jogo, né? Em tudo que está acontecendo, para que a gente possa tá, porque o que mais importante que está com a cabeça boa é o atleta, né? Então a gente procura tentar fazer o máximo, não só eu, mas como todo tipo de comissão. E eu creio que todo treinador é assim, tem uma comissão que o cerca para deixar o jogador num ambiente bom, com a cabeça boa, né? Porque existe muitos problemas mesmo. Hoje a gente tem, hoje no Brasil, ainda mais nesses times menores, nós temos muitos problemas com jogadores, problemas financeiros, né, que não sabe gerir o seu salário, problemas familiares, né? Hoje você tem muitos jogadores com separações de casamento e aí paga pensão, não paga, isso gera uma confusão na cabeça do atleta. Você tem que estar toda hora sabendo que hoje ele não foi bem no treino por algum motivo. Por isso que eu procuro conversar, eu estou falando isso para você porque eu sei de muito disso. E na maioria das vezes
O que existe são essas coisas familiares, né? Problemas de separação, problemas de pensão, problemas de... Hoje o salário, em clubes menores, o salário atrasa, e a justiça não quer saber que você paga sua pensão. Eu já tive... Ano passado eu tive jogadores assim, esse ano também eu tenho, né? Então você tem que estar sempre se conversando com eles para que eles possam estar com a cabeça boa. A gente tentando resolver de algum motivo, chegando com a diretoria para dar uma ajuda, porque isso atrapalha demais o atleta também. Você usou a expressão cabeça boa, e hoje fala-se muito no futebol que o time tem que estar não só fisicamente e tecnicamente bem conduzido, né, bem treinado, mas é importante também o lado mental, né? O que é que você considera de mais importante hoje para uma equipe desempenhar bem? O lado mental é tão importante como o lado esportivo, o lado técnico e físico também, na sua opinião? Sem dúvida, muito mais importante o mental. Hoje o mental é muito mais importante. Se não tiver um mental bom, um mental forte, você vai passar tudo que tiver que passar para o atleta, você vai treinar, você vai fazer todos os treinamentos, repetições por cima de repetições, porque tem que fazer muitas repetições. Mas se o atleta não tiver com cabeça boa, não tiver com mental muito forte, hoje muitas coisas atrapalham a mente do atleta, né? Então, se não tiver com a mente boa, Muitos fatores externos, né? muitos fatores. Hoje, como eu te falei anteriormente, com as redes sociais, com a internet, com as facilidades é tudo mais fácil para o atleta, ainda mais para o jogador de futebol. Para o atleta em si, de alto rendimento, é tudo mais fácil, em coisas que distraem o atleta, né? Então, se não tiver com a cabeça boa, não vai adiantar. Já tive atletas assim que ele tenta de tudo, ele treina, ele vai treinar forte, chega todos os dias para treinar, não treina mais do que os outros às vezes, mas se tiver alguma coisa atrapalhando ele no mental, por isso que o mental hoje é muito forte, por isso que o futebol evoluiu muito através de psicologia do esporte, né, através de ciência do esporte, através de tudo aquilo que você tiver dentro do clube, né, hoje todos os clubes grandes e a maioria dos clubes que tem estrutura, tem psicólogos, né, tem aulas todos os dias, tem que estar acompanhando eles, porque senão... A gente tem relato de grandes jogadores com isso, né? Jogadores de alto rendimento, de alto nível, né? Isso. De Europa, né? A gente tem. Esse dia mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre Gabriel Jesus sobre isso, né? Então, se você não tiver com o mental forte, você não tiver com o mental bem, você não tiver com tudo bem em todos o âmbito de vida seu, se tiver algum problema, ele vai atrapalhar e vai trabalhar sério. Não vai adiantar a gente montar o melhor esquema tático, o melhor modelo de jogo para ele, até para ele em si, mas ele não vai conseguir. A depressão passou a ser algo assim comum no futebol, né, entre os jogadores. É isso que eu queria também citar, eu estava esquecendo, né? A depressão não só no futebol, né? Hoje nessa geração, né? Nessa geração, a depressão ela é muito forte em todos os quesitos. Se você assistir televisão, entrar na internet, você vê relatos de pessoas, né, tirando a vida por causa de depressão, né, tirando não só a sua vida, mas a do próximo, até de familiares mesmo. A depressão, ela veio muito forte nessa geração. Então, tem muitos jogadores que entram nessa de depressão, e isso aí é complicado. Isso aí, se não tiver o especialista mesmo para Vai ter que ter isso, ajuda profissional mesmo. aí é ajuda profissional. Aí é ajuda profissional, se você não tiver nada de psicologia na sua mente, se você não estudar, você não vai dar conta, e aí já é pro lado profissional, porque eu já vi atletas com isso, né? Não só de clube grande, mas também que trabalhou comigo já com problema de depressão, né? Isso é muito difícil, a gente não sabe nem o que fazer nessas horas, não sabe nem muito o que falar, né? Nessas horas tem que ser um profissional da área mesmo para cuidar disso. Bom, a gente está falando aqui sobre esses aspectos que são bem importantes e difíceis de lidar para os treinadores de futebol, algo que talvez muita gente não saiba que isso existe, né? Esse tipo de problema, outras situações também que são difíceis de lidar no dia a dia. Por tudo isso, a gente percebe que a profissão de treinador de futebol, ela é desgastante, ela é uma profissão difícil, não é fácil, né? Além do conhecimento técnico, tem que ter esse outro lado também de conhecimento de psicologia, de lidar com essas questões no dia a dia. Por conta disso, você acha que a profissão de treinador de futebol é pouco valorizada no Brasil? Porque a gente sabe que tem lá um pequeno grupo de clubes que valorizam demais, pagam altíssimos salários, mas a grande maioria não é, na grande maioria dos estados, dos clubes, não é assim.
Você entende que é preciso valorizar mais o treinador de futebol, principalmente aqueles que estão em clubes menores, clubes de menor estrutura? Olha, eu, você fala em parte financeira, né? Financeira Eu como acho um que, todo, né? Não eu só a acho que, financeira, mas as eu acho condições de que trabalho também, tudo, né? financeira nem tanto. Eu acho que tem mais falta de respeito do que em algumas horas do que na parte financeira. Eu acho que nós, apesar dos times pequenos, nós somos de treinadores de times intermediários do Brasil e times pequenos, né? Eu acho que a gente não pode reclamar de remuneração. Eu acho que nem tanto assim, independente de como a gente, Melhorou muito, né, né, nos melhorou, últimos melhorou anos. muito, né? Melhorou muito. Eu acho que algumas vezes falta só respeito mesmo na parte de trabalho, né? Algumas coisas fogem do controle. É porque, como você falou nos primeiros atos de conversa nossa aqui, que todo mundo acha que sabe de futebol, né? Que todo mundo acha que São mais de 200 milhões de treinadores no Brasil, né? e você tem e próprio onde você está trabalhando mesmo dentro do clube, às vezes eles não respeitam, acho que tem o direito porque paga, acho que tem o direito de achar que tem que ser nas convicções deles, não na do treinador. Eu acho que falta mais um pouco disso de deixar você trabalhar, você não rendeu, você sai, você tira, você não dá mais aquilo outro, mas há uma algumas vezes há uma interferência muito grande da parte de alguns, porque acho que deveria ser desse jeito, deveria ser assim, fulano tem que jogar, ciclano tem que jogar. Eu acho que nesses times intermediários e pequenos acontece muito isso, né? Então eu acho que a gente sofre um pouquinho com isso, mas acho que na parte de financeira, acho que na parte de estrutura de trabalho, mesmo os times sendo intermediário e pequeno, dão uma estrutura suficiente para a gente trabalhar, né? Eu procuro não reclamar muito disso, principalmente de estrutura. A única vez que eu reclamei de estrutura foi quando eu estava no Maranhão, mas foi por outros motivos, né? Mas eu particularmente acho que a gente nós também, como treinadores, tem que se valorizar mais também, né? Nós, às vezes, né, nós somos muito desunidos algumas vezes, né, entre nós mesmos treinadores. Então, eu acho que a parte financeira é que menos atrapalha nesse momento no futebol brasileiro, a gente. Eu acho que se quando houver mais um pouco de respeito, como eu falei, as redes sociais mesmo, né, nos deixam, nos fazem como os caras nos massacram mesmo, né? Passa dos limites, às vezes é Muita chato, exposição, muita né? exposição. A família também sofre com isso, né? Porque Verdade. eu já vi treinadores e jogadores, eu já tive jogadores meus quando eu estava no Maranhão, de torcedores entrar nas redes sociais de atletas, né? Da esposa, do filho, né? Do pai, da mãe, para não consegue falar com o jogador, mas vai lá e diz o que diz para familiares. Então, isso, isso às vezes é complicado, às vezes te faz querer desistir disso, porque é uma cobrança muito alta e muito forte. Mas em todo o trabalho, ele é muito bom. Quando você está fora, você quer logo voltar, né? Quando você está de férias. Então, eu acho que eu não tenho muito o que reclamar, não. Bom, a interferência, você mencionou, né, de dirigentes, diretores, pessoas próximas ligadas ao clube, às vezes acontece, atrapalha, né, o trabalho do treinador de futebol e muitas vezes acaba, né, gerando uma situação bem difícil, onde o treinador tem que ser desligado ou ele mesmo pedir demissão. Acontece muito isso no futebol brasileiro. Como é que você convive com essa instabilidade que ainda existe muito no futebol brasileiro? Às vezes o clube, né, os dirigentes não têm tanta paciência e sobra rapidamente para o treinador. Olha, isso já virou uma rotina, né, no futebol brasileiro. Você já vai sabendo que o resultado ele tem que ser imediato, né? Você quando não tem, hoje mesmo, hoje como a pré-temporada já tem muitos amistosos, né? A pré-temporada já acontece muitos amistosos com times profissionais ou até com times amadores. Quando você já não vai bem, o treinador mesmo já sabe que o que pode acontecer, o que está acontecendo, né? Então você sabe que a qualquer momento, se o resultado não vir, você tá ali já balançando, né? Você sabe como é que as coisas acontecem. Então, por isso que a gente tem que estar com a cabeça boa para isso também, esperar já isso da parte de alguns, dos clubes principalmente, porque é resultado imediato, né? Por isso que quando nós já vamos para o clube, nós já procuramos
saber como é que funciona, já sabe como é que é. Lá tem clubes, tem gente que diz, tem clubes que seguram mais treinador, tem clubes que não, né? Esperam mais, outros não, outros querem resultado imediato, outros querem dessa maneira, outros querem se meter assim, quer falar assim e tal. A gente já vai sabendo, acho que não vai mudar isso no futebol brasileiro, muito difícil mudar isso, né? Alguns clubes estão mudando isso, né? Alguns clubes estão tendo paciência para isso, não tentam ir muito na onda do torcedor, né? Que é o torcedor que cobra mais, que quer troca, que quer que tira o treinador por algum motivo, por não tá gostando do time. Eu acho também que eles não estão errados, né? Porque eles são torcedores, são apaixonados. Mas essa estabilidade, ela às vezes atrapalha muito, né? Porque você está empregado agora, uma semana, na outra você não está mais, né? E aí Tem que mudar de clube, tem mudar de estado, mudar de cidade. Isso é, também é um aspecto que o treinador, né, convive. Você já aprendeu a lidar com isso também, com essas é uma correria muito grande, né? alterações? Não, porque eu, particularmente desses 6 anos que eu, desde 2020 que eu trabalho no futebol como profissional, eu trabalhei mais dentro da minha cidade, né? Eu trabalhei nos três grandes do estado, Do Maranhão, no né? Maranhão, comecei no IAP, né? Trabalhei no IAP, depois de 2 anos trabalhei nos três grandes do estado, no Sampaio, no Moto, no Maranhão. Quase, eu não tinha vontade muito de sair do estado naquele momento, né? Eu queria ainda aprender mais dentro do meu estado. Eu estava trabalhando também, eu tive a felicidade de trabalhar nos três maiores, né? Então, são os três grandes da capital. Então, no momento que eu estava no MAC, houveram várias propostas para mim sair, né? Naquela época, em 2023. Eu tive 4, 5 propostas para mim sair do estado. Eu ainda não queria sair, né? Muita gente me dizia que era para mim ter saído, mas eu ainda não queria. E houve a proposta do Altos, né? Eu tive outras 2 propostas também, mas eu acabei vindo para cá. Eu já tive alguns amigos que trabalharam aqui, né? O meu próprio auxiliar que não veio agora foi para outro clube de Minas, trabalhou aqui 3 anos, né? De preparador físico, foi campeão 2 vezes pelo Altos, se não me engano, o preparador físico. Então eu já conhecia algumas pessoas daqui do clube. Principalmente o presidente, a gente falava bem pouco, então foi o meu primeiro ano mesmo saindo do meu estado, então, mas a gente já espera isso, né? Por mais que que eu não saí muito do estado, mas você espera isso, que a qualquer momento você pode chegar num clube e não estar muito tempo, que a qualquer momento É também inevitável isso, porque né? não só o lado do. Não vamos colocar a culpa só no clube também, né? Às vezes você recebe uma proposta até melhor do que onde você está, e às vezes é irrecusável, né? Às vezes você tenta se segurar, mas não consegue, né? Porque você também olha a parte financeira, né? Você olha a família que está lá, então. Não é só o clube também, como a gente estava conversando no assunto anterior, não é só o clube também que manda embora, né? A gente tem que ser realista também disso quando não tem resultado. Às vezes nós estamos bem num clube, acontece muito isso, e você recebe uma proposta melhor, e aí você acaba saindo, gera um desconforto muitas das vezes, né? Como já gerou isso dentro do meu estado quando eu estava trabalhando no Maranhão, gera um desconforto por torcedores, por dirigente também. Por isso que eu acho também que é, não é normal, mas também a gente não pode ficar muito chateado quando a gente não tem o resultado e o clube procura trocar, porque às vezes também quando a gente tem uma proposta melhor, a gente acaba não, não ficando no clube, saindo para uma proposta melhor, né? Ou seja, faz parte, né, da vida do profissional, do treinador de futebol. A gente está chegando ao final da entrevista e você é profissional que começou lá no Maranhão, é maranhense, né? Está trabalhando no Altos agora, comandando Altos, já passou também pelo River, passagem curta, mas esteve aqui. O que é que você está achando desse atual momento do futebol piauiense? O que se fala aqui é que nós estamos vivendo talvez um dos melhores anos, né, nessa década, agora, nessa última década, com clubes pagando bem, montando grandes elencos. Qual a sua impressão, você que é do Maranhão, do atual momento do futebol piauiense para os treinadores e do futebol em si? Esse foi o desafio, né? Quando o presidente me ligou, eu já tinha uma proposta na mão, né, para mim sair do estado, mas acabei ficando aqui por causa disso também. A gente é movido por desafio, a gente sabe que pode ser bom, pode ser ruim, como é um campeonato muito forte. Eu acho que é o campeonato mais forte da década aqui no estado, né? São clubes que se estruturaram com estrutura não só financeira para pagar o atleta, mas de estrutura de clube, de dar condição de trabalho, como o Piauí e o Atlético, né? Montaram times fortes. O time do Piauí montou um time muito forte, apesar de
ainda não venceu no campeonato pela primeira rodada que foi contra nós, mas é uma equipe muito forte, com jogadores rodados, né, com jogadores conhecidos, experientes de Série C, e o Atlético Piauí também com muitos jogadores bons, né, são os times que mais investiram neste ano, né, então é um campeonato que está muito forte. Falando do meu estado, apesar de estar mais forte do que o Maranhão, porque são 4, 5 times brigando pelo título para classificar, então é um campeonato muito forte, muito competitivo. Eu acho que o torcedor piauiense não vai perder se ir ao estádio, porque tem times competitivos. Tá certo, então. A gente bateu um papo aqui no Contra-Ataque, nosso podcast Contra-Ataque, com o Zé Augusto, treinador do Altos, ele que está comandando o Jacaré nesta temporada. E, claro, este é um programa especial porque nesse dia 14 de janeiro é comemorado o Dia do Treinador de Futebol. Você vai conferir nossa entrevista completa lá no YouTube e os principais cortes, principais trechos dessa entrevista nas nossas redes sociais. Até a próxima jornada.